Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então na aula de hoje de redação, vamos falar, estudando o texto dissertativo argumentativo, vamos abordar aí o tópico frasal, Qual a importância desse elemento na hora de construirmos os parágrafos da nossa dissertação argumentativa. Bom, então o que é o tópico frasal? O que é o famoso tópico frasal? Primeiro, uma pergunta que todo aluno me faz. Rômulo, na hora de eu estruturar um parágrafo, na hora de eu construir um parágrafo de uma redação, eu obrigatoriamente tenho que utilizar tópico frasal? Sim. Todo parágrafo da redação, do tipo dissertativo ou argumentativo, deve ser construída por meio do tópico frasal. Mas por que, Rômulo? Porque o tópico frasal, segundo aqui o nosso conceito, ele corresponde à ideia núcleo, ou seja, o assunto, que será abordado ao longo do parágrafo do texto. Na verdade, qual é a importância para a leitura do seu texto, ou melhor, do seu parágrafo, do tópico frasal, de você utilizar obrigatoriamente o tópico frasal? Ele acaba conduzindo e facilitando a leitura do seu próprio texto. Você sabia disso? Quando o leitor vai ler o seu texto, quando ele começa a ler os parágrafos, ele vai percebendo que cada parágrafo é construído em torno de uma ideia-chave, de uma ideia núcleo. E é essa ideia, esse assunto, essa ideia-chave que estrutura, que monta todo o parágrafo, ela é conhecida como tópico frasal. Tudo bem? Então esse cara, além de resumir o que o parágrafo vai trabalhar, vai desenvolver, vai explanar, ele acaba também conduzindo a leitura daquele parágrafo para o leitor, a partir do momento que ele acaba informando o que vai ser discorrido naquele parágrafo ali, por conta dele condensar a ideia núcleo, a ideia-chave que você vai desenvolver ali naquele parágrafo da sua redação. Tudo bem? De onde que vem essa palavra aí, tópico frasal? Vamos aqui apresentar algumas relações dentro dessa palavra? Bom, então da onde que vem a palavra tópico? Tópico, na verdade é uma palavra que acaba tendo uma origem grega. Por quê? Porque ela está relacionada ao termo grego topos. E o que significa topos, Rômulo? Topos, parafraseando, é um termo grego, significa tudo que inicia. Certo? Tudo que inicia. Beleza? E frasal, Rômulo? Frasal é fácil, Você deve perceber aí, obviamente, que a palavra frasal vem do vocábulo frase. Ou seja, parafraseando o tópico frasal, relacionando esses dois conceitos, tópico frasal é toda a frase que inicia o parágrafo. Legal, Bacana, Tudo bem? É mais fácil você perceber o funcionamento desse cara a partir do momento que você relaciona essas ideias. Tópico frasal é a frase que inicia um parágrafo. Então, todo o parágrafo da redação, aliás, todos os parágrafos da redação possuem tópico frasal. Então, o uso desse cara torna-se mais que obrigatório. Beleza? Legal? Agora, olha só, pessoal. Quando a gente pensa na formatação frasal de um tópico frasal, até porque o tópico frasal é uma frase. Tudo bem? Toda frase, sendo verbal, ela é constituída basicamente por verbo e por outros termos. Tudo bem? Então, o tópico frasal ele pode ser construído e constituído de duas maneiras diferentes. Então, toda vez que você pensar no tópico frasal, você deve relacionar os dois tipos de tópicos frasais existentes, que é o tópico frasal conhecido como rústico, certo? E o tópico frasal conhecido como bruto. Qual é a diferença entre rústico e bruto? E a partir dessa diferença você vai me apresentar, você vai conseguir me responder ou pensar qual dos dois é o melhor para ser utilizado numa redação. Tópico frasal rústico é aquele que apresenta poucas informações. Por exemplo,
A leitura é uma prática importante. Bom, isso aqui é uma frase. Concorda comigo? Se é uma frase, ela é constituída de palavras, de termos. Então, quando você vê que a leitura é uma prática importante, então existe ali uma ideia que está sendo condensada dentro dessa frase, né? Uma ideia sobre o que? Leitura. Tudo bem? Eu só destaquei apenas o tópico frasal. Isso aqui, na verdade, é uma frase que eu extraí de um parágrafo para a gente perceber como é que se constrói um tópico frasal de maneira, por exemplo, rústica. Então, olha lá, ó. A leitura é uma prática importante. Se eu perguntar a vocês, pessoal, o que é uma prática importante? Resposta, acredito que você deve estar pensando no termo a leitura, que é o sujeito. Tudo bem? Então, essa frase aqui, a priori, é construída de sujeito. E o sujeito, a leitura, é seguido ali, tá? De um verbo. Olha lá, é um verbo. Tudo bem? E esse verbo é seguido de quê? A leitura é uma prática importante. Quer dizer, uma prática importante, tudo isso daí é o nosso predicativo. Então, como você vai fazer para construir tópicos frasais rústicos? Como ele tem poucas informações, então, na verdade, toda vez que você for utilizar ou observar um tópico frasal rústico, você normalmente vai encontrar esses elementos aí construtivos. Ou seja, todo tópico frasal rústico, você vai anotar aí no seu caderno, é aquele construído por, tá? Vou botar aqui, ó. É constituído de sujeito mais verbo de ligação mais predicativo. É uma fórmula, na verdade, né? Tá bom? Mas predicativo, tá? Não confunda predicativo com predicado. Eu não falei em predicado, eu falei em predicativo. Todo tópico frasal rústico é aquele constituído de S de sujeito, VL de verbo de ligação, pred de predicativo. Por isso que ele apresenta o quê? Poucas informações. Por conta da fórmula estrutural dele, que é muito pequena, é muito ínfima. Sobretudo quando a gente utiliza verbo de ligação. Verbo de ligação, se lembra que ele apenas serve para ligar. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Então, o que ele apenas liga? O predicativo ao sujeito. Então, por isso que o tópico frasal rústico, ele apresenta poucas informações. Porque é diferente desse cara aqui, ó. Ele agora será chamado de quê? Bruto. Tudo bem? Por que ele é bruto? Porque é esse tópico frasal aqui que vai apresentar muitas informações dentro de uma frase. Vem comigo. A leitura assume denotada importância para a formação dos indivíduos no contexto nacional. Olha a diferença desse tópico frasal para este tópico frasal. Qual dos dois apresenta mais informações? O rústico ou o bruto? É notório, vocês obviamente estão percebendo, que esse tipo de tópico frasal aqui, conhecido como bruto, ele apresenta muitas informações. Mas por quê, Rômulo? Por conta do elemento, aliás, por conta dos elementos que acabam construindo esse tipo de frase. Enquanto que o tópico frasal rústico ele é constituído de apenas sujeito, verbo de ligação e predicativo, esse cara aqui ele vai ter uma estrutura muito mais complexa. Olha lá, ó. Quem assume denotada importância para a formação dos indivíduos no contexto nacional? Resposta à leitura. Sujeito. Beleza? Assume. Verbo. Alguém assume algo. Alguém assume alguma coisa. A leitura assume o quê, pessoal? Denotada importância para a formação dos indivíduos. Além de ser um verbo, é um verbo transitivo direto.
Verbo transitivo direto é aquele que exige o quê? O objeto direto. A leitura assume o quê? Denotada importância, que é o nosso objeto direto do verbo. Tudo bem? Não para por aqui não. A leitura assume denotada importância para alguém. Para alguém. Para quem? Ou para o quê? Para a formação dos indivíduos. Você tem um complemento nominal. Tudo bem? E ainda continua. A leitura assume denotada importância para a formação dos indivíduos quando, onde, em que lugar, em que contexto, em que circunstância? No contexto nacional. Então você tem aqui um adjunto adverbial de lugar. Vamos comparar? 1, 2, 3 termos que constituem o rústico. Normalmente, tranquilo? Olha o bruto. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem mais um aqui, ó. A leitura assume denotada importância. Importância grande, né? Um adjetivo, ó. Beleza? Quer dizer, um adjunto adnominal aqui, ó. Denotada. Vou botar aqui, ó. AA. Um adjunto adnominal, ó. Não é qualquer importância, é muita importância, beleza? Muita importância, ó, para a formação dos indivíduos no contexto nacional. Então, por conta desse tipo de estrutura frasal, eu consigo apresentar muitas informações completamente diferentes deste cara. Tudo bem? Enquanto que esse é constituído de, normalmente, por sujeito, repetindo, mais verbo de ligação, mais predicativo, esse cara aqui vai ser constituído de quê, Rômulo? Vamos lá. Então, o tópico frasal bruto, normalmente, é constituído de sujeito, aqui a leitura, mais verbo nocional, que a gente chama, ou significativo, nocional ou significativo, que são verbos que verdadeiramente exprimem ação, diferentemente dos verbos de ligação, que só ligam o predicativo ao sujeito. Esses exprimem a ação. Seguido de quê? Complemento, no caso aqui denotado importância. Mais informações adicionais. Olha quanta coisa. Tranquilo? Olha esse. Olha esse. O tópico frasal bruto é aquele constituído de sujeito, que vai ser seguido de um verbo nocional significativo, que poderá ser transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, seguido de um complemento verbal e informações adicionais para completar essa frase, essa oração. Olha para os dois. Qual dos dois tópicos frasais é essencial que você consiga construir na hora de produzir um texto? Obviamente que é essencial que vocês consigam construir esse tipo de tópico frasal, o bruto. O corretor da sua banca, ele está esperando que você construa esse tipo de tópico frasal. Tudo bem? Por isso é muito importante você estar sempre praticando. Se você está começando agora, iniciando agora os seus estudos sobre redação, provavelmente você deve estar construindo esse tipo de tópico frasal aqui, que é o rústico. Mas não se frustre. Por quê? Porque à medida do tempo, você vai estar conseguindo construir esse tipo de tópico frasal aqui, conhecido como bruto. Tá legal? E para o pessoal que está conseguindo, meus parabéns. Tá legal? Muito legal aí. Se vocês
estão conseguindo construir esse tipo de tópico frasal bruto, que nem sempre é fácil. Tá legal? Beleza? Bom, então sabemos que existem dois tipos de tópicos frasais, sendo que o tópico frasal bruto é o mais importante, é o essencial para você tentar fazer. Agora, olha só, já que você aprendeu agora o que é tópico frasal e os tipos de tópico frasal, onde é que você vai colocar esse troço? Você já parou para pensar? Pô, Rômulo, eu sei que ele é importante. Eu entendi o que é tópico frasal. Eu sei que existem dois tipos. Mas aonde que eu vou colocar no meu texto esse troço? Então, por isso que agora vamos aqui aprender a projeção do TF, isto é, do tópico frasal, beleza? Vou aqui colocar uma sigla, né, para o tópico frasal, costumo chamar ele de TF. Então, vamos ver aqui onde a gente acaba projetando o TF nos parágrafos da redação. Bom, então sabemos que um texto dissertativo argumentativo, mais conhecido como dissertação argumentativa, ele possui 3 elementos estruturais, certo? 3 partes que acabam estruturando esse tipo de texto, que é a introdução, que é o parágrafo de desenvolvimento e que é a conclusão. Não são parágrafos? Se são parágrafos, obrigatoriamente serão construídos em torno de tópico frasal. Em cada parte da redação, em cada parágrafo da redação, obrigatoriamente você vai ter que utilizar um tópico frasal. Todo parágrafo será construído em torno do tópico frasal. Mas por que, Rômulo? Porque ele vai corresponder à ideia núcleo, o assunto, a ideia-chave daquele seu parágrafo, tudo bem? Rômulo, na introdução tem tópico frasal? Tem, sim, senhor. Tem, sim, senhor. Tá legal? Que eu vou chamar de TF, não se esqueçam. Rômulo, no parágrafo de desenvolvimento tem? Tem, sim, senhor. Tá bom? Que eu vou chamar o tópico frasal, então, também de TF. Rômulo, na conclusão também tem tópico frasal? Tem, sim, senhor. Que a gente também vai chamar de TF. Beleza? Então, todos os parágrafos da redação são construídos em torno aí, tá, de tópicos frasais. Todo parágrafo tem que ter obrigatoriamente tópico frasal. Bom, o tópico frasal da introdução normalmente vai ser colocado onde? A gente recomenda que o tópico frasal lá na introdução seja colocado no início, seja colocado, na verdade, no final do parágrafo, tudo bem? Você vai tentar colocar no final do parágrafo. Você vai entender o porquê. Nos parágrafos de desenvolvimento e conclusão, você vai tentar construir os tópicos frasais no início de cada parágrafo. E na conclusão também. Pô, não entendi. Mas por que na introdução eu tenho que projetar o meu tópico frasal no final do parágrafo e não no início? Como no parágrafo de desenvolvimento e no parágrafo de conclusão. Uma questão de estratégia. É muito legal que na introdução a ideia núcleo, na verdade, ela seja projetada no final do parágrafo. Não é uma regra. Você pode iniciar a sua introdução por meio do tópico frasal, tudo bem? Mas é legal que ele seja projetado, na verdade, no final do parágrafo. Por quê, galera? Cada tópico frasal de cada parte da redação, ele vai corresponder ao elemento lógico da redação. Você que tem aula comigo de redação, ou você que nunca teve aula com o professor Rômulo, mas agora vai aprender algo interessante. E para quem já teve, vai relembrar que, na verdade, essas partes da redação,
elas acabam remontando a lógica do texto dissertativo argumentativo. Você se lembra que a gente classifica como tríade lógica da redação? Toda a redação, para estar perfeita, para estar correta, para estar exata, para ter lógica, tem que ter o quê? Tese, argumentos e reafirmação da tese. Então, se a sua introdução possui tópico frasal, que agora você sabe que tem que aparecer no final do parágrafo, o tópico frasal do parágrafo de introdução vai corresponder ao quê? A sua tese. A sua tese. E nos parágrafos de desenvolvimento, o tópico frasal vai ser projetado no início. E ele vai corresponder ao quê? Ao seu argumento. Resumido, né? Argumento. E na conclusão, o que o tópico frasal aparecendo no início vai representar? A retomada da tese, lá da introdução. Tranquilo? Então, todo o parágrafo vai ser constituído de tópico frasal. O tópico frasal normalmente vai aparecer nesses lugares aqui, dentro desses parágrafos. E em cada parte da redação, na verdade, o tópico frasal vai representar um elemento lógico do texto. Repetindo, na introdução, o tópico frasal vai representar a sua tese. No desenvolvimento, o tópico frasal vai ser o seu próprio argumento, porém resumido. E na conclusão, o tópico frasal vai ser a retomada da sua tese. Legal? Entendeu isso? Bom, temos agora uma observação interessante. Quando o tópico frasal, TF, que a gente chama, né, aparecer no início do parágrafo, disse que foi construída por dedução. Dedução, pessoal, é um método dedutivo. Tudo bem? Que é um tipo de raciocínio lógico, onde as ideias começam do geral para o particular. Então, você inicialmente generaliza uma ideia para depois particularizá-la. Tudo bem? Olha esse exemplo. Ao erguer taças de vinho, os povos antigos faziam uma oferenda simbólica aos deuses. Para saciar a sede das divindades, os romanos adotaram. Presta atenção numa coisa interessante agora, ó. E também no início do parágrafo, aqui, ó. Essa primeira frase aí é o nosso tópico frasal. Beleza? É o nosso TF. Como ele apareceu no início do parágrafo, vocês podem perceber que a ideia contida dentro desse tópico frasal é uma ideia o quê? Geral. Olha o que ele fala, ao erguer taças de vinhos, os povos antigos. Então, ó, povos antigos corresponde a uma ideia geral. Tranquilo? E ao longo do parágrafo, obrigatoriamente, ele tem que particularizar as ideias. Onde ele particulariza? Quando ele fala o seguinte, para saciar a sede das divindades, os romanos. Aqui, ó, romanos. É uma ideia particular. Então, por isso que a gente fala que você, nesse tipo de projeção de tópico frasal, utilizou-se do método dedutivo, utilizou-se da dedução. Tranquilo? Agora é o seguinte, quando o tópico frasal aparecer no final do parágrafo, disse que ele foi construído por indução.
indução, opa, deixa eu corrigir aqui. Lembra o método indutivo, que é um outro tipo de raciocínio lógico, onde as ideias começam do particular para o geral. Quer dizer, a indução é o contrário da dedução, olha lá. Enquanto que aqui as ideias saem do geral para o particular, aqui elas começam no particular, ocorrendo uma generalização. Olha lá, ó. Maconha é crime, mas cigarros podem ser facilmente. Não quis colocar tudo. Então, quando o redator cita aqui inicialmente maconha, olha lá, é uma ideia particular, é um tipo de droga, concorda comigo? Então, parte significa particular, tudo bem? Aí, beleza, aí aqui eu resumi o parágrafo para a gente não perder muito tempo na nossa aula. Então, aqui, olha como ele fecha a ideia, o parágrafo, redator. O Brasil sofre no paradoxo das drogas legalizadas. Então, na verdade, o tópico frasal, ó, apareceu no final do parágrafo. Ele apareceu no final do parágrafo. Aqui está o tópico frasal, na verdade. Tranquilo? A gente iniciou o parágrafo por meio de uma ideia particular e no final a gente percebe o quê? Uma generalização. Qual é a palavra ali que generaliza? O Brasil sofre no paradoxo das drogas legalizadas, ó. Então, essa ideia aqui eu percebo uma generalização. Por isso que nesse parágrafo aqui foi utilizada aí a indução ao invés de dedução. Tranquilo? E aí, tá craque agora na construção do tópico frasal? Espero que vocês todos tenham gostado da aula. Estamos aí à disposição para esclarecer dúvidas. Tá legal? Lembre-se sempre de que o segredo é praticar. Um abraço, até a próxima.